pessoal, dessa vez nós vamos falar um pouco sobre a realidade. Quando eu falo de realidade, eu digo aquilo que está em volta de você, ou aquilo que está em contato com você. Conhecer a realidade, ser capaz de mapear a realidade, pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. Se você está andando em algum lugar desconhecido e você não tem a mínima noção de por onde é que você está andando, está arriscado você ser assaltado no meio do caminho, está arriscado você meter o pé no buraco e quebrar a perna, está arriscado você pegar uma chuva qualquer, cair no precipício. Tem muitas coisas que podem acontecer com você quando você não conhece a realidade. No mundo dos negócios, desconhecer a realidade é uma coisa mortal. E isso aí não é uma coisa que se conheça e esquece. Não, isso é uma coisa permanente, porque o mundo ele muda a todo momento. Tá? Ele está sempre em constante evolução. E se você quer conhecer a realidade, você tem que acompanhar essa realidade. Tá? A primeira coisa que a gente faz para conhecer, para acompanhar essa realidade, e quando eu digo acompanhar a realidade e tomar uma decisão em relação a isso. Tá? Então, o que é que eu chamo de realidade? Tem um mundo real que está em volta de você, que envolve você, sua família, sua família mais próxima, ou sua família mais distante, ou primos, amigos de longa data, amigos recentes, conhecidos da escola, ou empresas para as quais você trabalhou, ou produtos que você vendeu para alguém, para A ou para B e tal. Tudo isso aí faz parte da tua realidade. E aí, no meio dessa confusão toda, desse monte de informações, você, de repente, tem a vontade de fazer algum tipo de trabalho para esse segmento, para esse conjunto de coisas. Tem alguma coisa que te incomoda. Eu gostaria muito de vender determinadas coisas, mas eu não conheço muito bem essa realidade. Então, eu tenho que fazer uma coisa a respeito disso. O que eu falo aqui é que a gente vai fazer uma abstração. O que é abstração? Abstração é tentar representar a realidade de alguma forma. O primeiro exemplo de abstração que eu conheço, eu não sei se vocês conhecem alguma coisa mais antiga do que essa, foi as pinturas rupestres. Pintura rupestre é aquela pintura que existiam nas paredes das cavernas pré-históricas, em que o homem que lá vivia olhava para o lado de fora e via alguns animais para lá e para cá, e ele desenhava esses animais na parede da caverna como forma de registro da realidade. Quando ele olha para aquilo, ele tem uma representação da realidade. Existem muitas maneiras de representar a realidade, e a mais importante delas são as imagens. Você faz uma imagem da realidade. É claro que, com os recursos que nós temos hoje, inclusive com esse que eu estou usando aqui agora, que é uma máquina de filmar, está no celular, eu estou descrevendo uma realidade que eu preciso conhecer junto com vocês. Tá? Estou dando um exemplo de realidade. Estamos fazendo isso. Tá legal? Então, quando eu olho para essa realidade, o que eu vejo? Tem alguma coisa que me incomoda. Tem alguma coisa que eu gostaria de vender ou de comprar. Tem alguma coisa que eu gostaria de transformar. Tem alguma coisa contra a qual eu devo me precaver. Tem algum cuidado que eu devo ter. Ou seja, algo está acontecendo ali que não é o que eu gostaria que acontecesse. Então eu vou procurar mudar essa realidade. Então eu vou fazer uma análise. Eu vou analisar a realidade comparando a realidade que eu observei e registrei com uma outra realidade que eu gostaria de ter. Ok? Eu vou comparar o que eu vi, medi e registrei com o ideal. Quem é o ideal? O ideal que tiver na minha cabeça. Por exemplo, eu tenho uma casa toda caindo aos pedaços e eu mentalizo uma casa maravilhosa com 2 pavimentos, com piscina, com tudo isso. Tá? Como é que eu faço para transformar a casa que eu tenho, que é muito ruim, numa casa excepcional, que é a casa que eu idealizei? Eu vou analisar, vou comparar uma coisa com a outra e vou estabelecer caminhos para transformar a realidade no meu desejo. Eu vou transformar aquilo que é real, que eu mapeei corretamente, naquilo que eu idealizei. E eu vou descobrir vários caminhos para fazer essa transformação. Esses vários caminhos, eu vou selecionar um que vai me permitir transformar essa realidade. Ok? Muito bem. Qual é o critério que eu tenho para escolher o melhor caminho? O primeiro critério é se eu sei como fazer a transformação, o conhecimento. Qual é o conhecimento que eu tenho? Se eu tenho vontade de... Eu olhei para um avião de papel e quis construir um Boeing 747, eu tenho que ter um conhecimento de engenharia aeronáutica. Eu não tenho isso, tá? Eu vou ter que arranjar alguém que tenha. Mas falando de coisas mais simples, na realidade eu faço alguma coisa no quintal da minha casa, eu faço lá um bolo de milho maravilhoso, ou uma acarajé, ou lá o que seja, e eu imagino vender esse acarajé que eu fabriquei lá para 10 mil pessoas por dia. Vou vender 10 mil acarajés por dia.
O que eu preciso para vender 10 mil acarajés por dia? Se eu tivesse uma máquina de fazer acarajé que me permitisse fabricar 10 mil acarajés por dia, e eu vendesse cada acarajé desses por um valor irrisório, vamos supor que eu vendesse por R$5 ou por R$10, eu ia ganhar um monte de dinheiro vendendo acarajé. Da mesma maneira, qualquer outra coisa que eu queira fazer. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte: será que eu sei fazer acarajé? É a primeira coisa, tá? E o que eu vou fazer vai dar bom resultado? Então, o conhecimento que eu possa ter sobre a transformação que eu quero. O segundo elemento importante é o recurso. Eu estou falando aqui do meu caso do acarajé, então se eu vou fazer 10 mil acarajés por dia, eu tenho que ter uma panela que suporte uma quantidade grande de acarajés de uma vez só. Eu tenho essa panela, e se eu não tenho, como é que eu faço para adquirir? E uma vez que eu adquiri essa panela, como é que eu vou aquecer aquilo que está na panela? Vou botar o que dentro da panela? Vou botar óleo, vou botar azeite, vou botar alguma coisa, banha, sei lá o que, para poder fritar esses 10 mil acarajés por dia? Eu tenho que ter esse elemento também, tá? Então, o conhecimento de fazer o acarajé, o recurso que eu tenho que fazer o acarajé, e a terceira variável importante é a seguinte: será que as pessoas que estão em volta e que eu mapeei na minha realidade têm vontade de consumir esses 10 mil acarajés? Será que esses acarajés são tão bons que eu posso vender todos eles todo dia? Ou será que no final do dia eu só vendi 10 acarajés e sobraram 9.999? 9.990, aliás. Tá? Então essa variável é importante também, tá? Com o recurso, o conhecimento e a oportunidade. Tá? Bom, uma vez que eu escolho qual é o caminho que eu vou usar para desenvolver essa transformação, eu vou então fazer um projeto. O projeto é um projeto de transformação. Como é que eu faço para transformar a minha realidade, que eu já medi, naquilo que é ideal, que eu já também sei que eu quero. E eu também já sei qual é o caminho para fazer essa mudança. Então agora eu vou efetivamente construir a transformação. Quando eu construo a transformação, eu faço determinados blocos de atividades em que eu digo o que acontece primeiro. No caso do acarajé, por exemplo, eu tenho que pegar a farinha de feijão branco, por exemplo, preparar o feijão branco, moer o feijão, para ficar aquela farinha que a gente usa no acarajé, arranjar azeite de dendê, se eu for fazer o acarajé com azeite de dendê. Se eu for fazer de outra maneira, não será acarajé, porque todo acarajé que se preza é feito com azeite de dendê. Pelo menos os da Bahia são assim. Tá? Se você quiser fazer acarajé com banha de algum tipo, não vai ser a mesma coisa. Então, eu vou usar aquilo que eu tenho e vou construir as etapas uma por uma. Primeiro, vou botar o óleo dentro da panela. Segundo, vou aquecer o óleo a uma temperatura XPTO. Aí eu vou precisar também de um termômetro para saber se o óleo chegou na temperatura adequada. Porque se a temperatura estiver abaixo do que deve estar, o acarajé não vai fritar direito. Tem que ter uma certa temperatura. Tá? Depois eu vou arranjar um lugar para, cada vez que eu for construindo os acarajés, fabricando, eu vou guardar esses acarajés em algum lugar. Tá? Vou armazená-los para poder vendê-los em seguida. Ou então vou montar uma estrutura de venda que seja tão boa que à medida que o acarajé vai saindo da panela, eu já vou vendendo. Não armazeno coisa nenhuma. Quer dizer, estou aqui brincando com essas histórias do acarajé, mas na realidade isso se aplica a qualquer coisa que você queira fazer na tua vida, se você está querendo empreender, tá? Empreender uma transformação qualquer na sua vida. Então esse projeto é feito, depois do projeto eu tenho uma transformação em si, quer dizer, a fabricação, o trabalho de tornar real aquilo que eu idealizei lá atrás na análise, e essa transformação que torna ideal aquilo que eu pretendi fazer, vai lá para o meu mundo real e altera uma situação que eu não gostava, que eu não queria. Tá? E esse ciclo se recompõe, ele volta a acontecer. Ele é um ciclo que se refaz o tempo todo. Tá? E aí a coisa resolve. Quer dizer, por que muitas vezes as pessoas fazem determinadas iniciativas, têm determinadas iniciativas e não conseguem chegar no final? Porque elas não têm esse cuidado que eu acabei de falar aqui. Esse cuidado, tá, é um cuidado que eu aprendi nos meus tempos em que eu fazia sistemas, tá, e programas de computador. Eu aprendi a organizar as coisas dessa forma, porque senão você se perde. Que a quantidade de detalhes é tão grande e a quantidade de coisas que tiram você da tua atenção tão enorme que você, de repente, pode perder completamente a consciência do que você estava fazendo. O que eu estou fazendo aqui? Comecei a fazer o quê? Tá? Por que eu estou aqui? Tá? Eu esqueci. Poxa, mas há meia hora atrás você lembrava. Só que aquilo te atrapalhou de uma forma tal que... E hoje em dia você tem alguns recursos no mercado
como é o caso, por exemplo, da mais recente novidade, que é a inteligência artificial, que pode simplesmente tirar o teu foco facilmente, tá? E aí nós vamos cair naquela conversa de achar que tem alguém que vai te dar de graça tudo que você precisa. Você vai lá na inteligência artificial e aperta o botão e tudo que você quer aparece ali. Não é bem assim, tá? A inteligência artificial é um acelerador de soluções, mas você tem que saber qual é a solução que você quer, senão você se perde. Tanto é que você não tem uma única ferramenta de inteligência artificial. O mercado tem algumas centenas de ferramentas diferentes. Tem centenas que mexem com imagens, tem atividades que mexem com produtos, com serviços, tem 1000 coisas diferentes. Na realidade, esse assunto é um assunto bem interessante que eu espero abordar com vocês numa outra oportunidade, quando a gente puder falar um pouco mais profundamente sobre inteligência artificial e como é que isso pode ajudar você, tá? Mas no momento, as ferramentas para mapear a realidade são importantes. Se você não souber qual é a realidade que você está lidando, não adianta inteligência artificial marciana, veio de Vênus, veio da Lua, veio do diabo que for, você não conhece a tua realidade. E se você não conhece, cara, você não vai chegar em lugar nenhum, tá? Bom, vou parar por aqui, porque já estamos aqui enveredando num assunto que não tem nada a ver com o papo inicial. Voltaremos em outra oportunidade, tá bom? Grande abraço e hasta la vista. Oi, pessoal. Vocês que estão assistindo ao nosso curso, eu gostaria de lembrar uma coisa. Aqui perto, nessa página em que vocês estão assistindo, tem um link, tá? Que vai levar vocês para um ponto onde nós temos as nossas ofertas de livros e produtos que podem complementar o conhecimento de vocês. Não deixem de ir até lá, ok? Até a próxima.